Boa tarde a todos. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Portugal. Estamos aqui para uma transmissão mais ao vivo e para uma live mais desse programa de ferramentas para criar mudanças. E hoje faz uns dias eu estava conversando com uma amiga minha, Margarete. Ela vai estar aqui nesse canal conversando com a gente. Ela é psicóloga e ela me falou que ela achava que era importante a gente não só transmitir também essa ideia positiva que a gente está tentando transmitir esses dias, parte do nosso conhecimento, dividir isso com outras pessoas, mas falar também sobre algumas situações difíceis que a gente está tendo que enfrentar nesses dias. Meu nome é Amparo Lopes, eu sou terapeuta, sou coach, sou hipnoterapeuta, sou professora de técnicas de transformação de crescimento pessoal e para mim é um prazer estar aqui uma tarde mais com vocês. Agradeço todas as pessoas que estão me seguindo e também aquelas que estão chegando no meu canal agora. Gratidão a todas. E nessa conversa com essa amiga, ela me falou sobre como nesse momento ela está percebendo também a necessidade de abrir um espaço para falar sobre o luto ou sobre as perdas que a gente tem na vida. Como eu sempre digo para vocês, eu moro na Espanha, eu moro em Madrid e a gente vai algumas semanas na frente de vocês com respeito ao tema do coronavírus e a gente tem visto como realmente muitos seres queridos têm partido e como isso é muitas vezes uma situação difícil para as pessoas. E hoje nessa live eu vou contar um pouquinho também sobre a minha experiência, mas a gente vai falar sobre as fases das perdas, né? Ou sobre as fases de luto, quando a gente passa por situações onde nossa vida se transforma, já seja que você esteja passando pela perda de um ser querido, ou talvez não é essa a sua situação, mas você está passando por uma fase de transição, por uma fase de adaptação para essa nova mudança que está surgindo para nós nesse momento no planeta, que pode ser a perda talvez do seu trabalho ou do mundo que você realmente conheceu, ou de repente a gente está se enfrentando também com essa dificuldade às vezes de estar nas nossas casas, dentro de relações que às vezes não funcionavam tão bem, isso também existe. Então a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso. E são várias essas fases que a gente passa ou atravessa em momentos de transição, em momentos de transformação, de mudança de vida e naqueles momentos também onde a gente perde pessoas queridas. E num primeiro momento a gente pode entrar, por exemplo, quando você está perdendo um ser querido, a gente está vendo isso aqui na Espanha, numa fase de negação. E essa fase de negação tem a ver com não ter tido tempo para entender, né, como é que essa pessoa estava na sua vida e de repente ela desaparece, como de repente isso é uma situação que ainda o seu cérebro não teve tempo de compreender, você não teve tempo realmente de encaixar e você realmente simplesmente não pode assumir que isso está acontecendo com você ainda. Depois a gente às vezes passa por uma fase que é de raiva, de ressentimento, de se perguntar por que isso aconteceu, de ver pus injustiça nisso que está acontecendo com você ou com o ser querido. E nesse momento você se pergunta por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Você inclusive discute as suas crenças, vamos dizer que de repente você seja alguém religioso ou acredite na espiritualidade, de repente de uma hora para outra alguém importante para você desaparece, você desacredita de tudo. Isso acontece também com a gente. E depois a gente vai passar por uma fase diferente, que é a fase onde você começa a se perguntar se você poderia ter feito alguma coisa para evitar isso, se você poderia ter feito alguma coisa para evitar perder essa pessoa que você queria, se de repente você não fez ou não agiu suficientemente certo para isso acontecer, e você às vezes passa por um momento de se culpabilizar, de se sentir realmente responsável ou achar que as coisas dependem de você e tem muitas coisas que não dependem de nós, a outra sim, mas não tudo. E
A gente vai atravessando diferentes fases e uma delas também é a fase da depressão, a fase onde você se dá conta que de repente, de um momento para o outro, você sente uma tristeza tão grande que você pensa que você nunca vai poder superar isso e você se sente que você já não tem estímulo para seguir adiante na sua vida, que de algum modo você já não quer, não se interessa por estar aqui, porque te falta essa pessoa, porque você já não tem o trabalho de antes, porque você já não ganha o que você ganhava, ou porque de repente a sua relação finalizou. E depois chega a fase da aceitação, a fase onde você compreende que aquela situação é como é, que você não pode mudar a situação, mas que você pode mudar a si mesmo, e essa é uma fase muito interessante. E essas fases vão estar acontecendo em todas as situações de vida que a gente tem que atravessar, que são situações onde você deixa alguma coisa conhecida e você vai caminhando para algo novo. E falando sobre também a morte, que é uma coisa com a qual a gente tem que lidar nesses dias, porque as notícias, as pessoas que estão ao seu redor vão te contar de pessoas que de repente estão tendo que fazer a passagem porque chegou o momento delas. A gente no Ocidente não está preparado para isso, a gente não vê a morte como algo natural, e a morte realmente sempre põe de relevo aquilo que é a vida dentro de nós, a vida que a gente viveu até agora, e a gente se faz grandes perguntas quando você está diante de uma situação como essa. E eu gostaria de falar um pouco sobre a minha experiência pessoal, sobre uma perda que eu tive, que aconteceu faz muitos anos atrás. Minha mãe faleceu de uma forma inesperada, brusca, e nesse momento, antes que ela falecesse, meu pai tinha ficado doente, ele teve um acidente vascular cerebral e ele perdeu parte da mobilidade do corpo dele, ele não podia falar, ele teve que voltar a aprender tudo de novo. Minha mãe cuidava dele e a família estava toda unida, realmente colocando todos os seus esforços e seu amor, em que ele pudesse sair adiante dessa situação. E a minha avó tinha, nesse mesmo período, sofrido a perda de um dos filhos dela, que tinha falecido também de forma, digamos assim, inesperada. E eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito na espiritualidade, sempre fui uma pessoa que gostou de coisas como tudo que tinha a ver com crescimento pessoal desde muito pequena. Eu gostava de ler livros de yogis, eu gostava de aprender como usar a minha mente para transformar, eu gostava de fazer visualizações, meditações. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita fé, e isso na minha época, na verdade, não era uma profissão, então eu não sabia que nome dar para aquilo que eu gostava de fazer, e aí eu tomei outro caminho. Eu estudei relações públicas, publicidade, tenho um master em marketing, e essa foi a minha formação acadêmica, mas esse mundo das terapias alternativas e do conhecimento sobre a mente subconsciente sempre realmente teve muito presente na minha vida desde muito pequena. Só que eu não sabia que nome dar para isso que eu gostava de fazer, e portanto isso chegou na minha vida um pouco depois, quando eu já era adulta. E nesse momento que minha mãe faleceu, eu posso lembrar desse dia como se fosse hoje, ou na verdade eu frequentava um centro de meditação em Madrid. Eu tinha ido para um programa, nesse centro de meditação, e quando eu voltei para casa, minha mãe estava se sentindo mal, estava com muitas dores de estômago, estava se queixando, e era tarde, e toda a família foi dormir, e eu fiquei com ela um pouco mais para ver se ela realmente podia melhorar enquanto dessa dor que ela estava sentindo. E como ela não melhorou e começou a piorar, então eu chamei o médico veio, atendeu minha mãe, colocou uma injeção nela, foi embora, e pouco depois que ele fosse embora,
ela começou a se sentir muito pior. E a dor aumentou. E ela realmente ficou péssima. Minha irmã também estava na casa, eu chamei a minha irmã e de um momento para o outro ela teve um infarto fulminante, morreu na frente da gente. E realmente você não esquece, você não tem forma de esquecer uma situação como essa, e realmente foi bastante traumático pra gente. Mas é engraçado que nesse momento que minha mãe morreu, eu não fui capaz de chorar. Eu sou uma pessoa muito sensível e para mim é fácil chorar e me emocionar com as coisas da vida, mas nesse momento eu achei que talvez eu não tivesse chorando porque eu tinha um caminho espiritual e porque eu era uma pessoa que tinha uma forte prática de meditação, e eu achei que talvez isso fosse o que tivesse me segurado. E também pensei, bom, no quarto ao lado estão meu pai e a minha avó, todos eles estão em casa e agora eu vou ter que ir até lá, vou ter que dar essa notícia, que é uma notícia realmente dura. E eu pensei, é possível que nesse dia eu acabe perdendo todas as pessoas que eu amo de uma só vez? Mas é incrível como a vida é tão mágica e isso realmente não aconteceu. Não aconteceu, meu pai vive até o dia de hoje, a minha avó viveu até os 103 anos, apesar da morte dos 2 filhos dela, ela seguiu adiante. E o que eu vi nesse momento que a mamãe faleceu foi muito incrível, porque ela ficou um tempo ainda em casa e eu realmente fiquei do lado dela, rezei e me dei conta nesse momento como a vida é frágil e também é forte, e essas duas coisas convivem ao mesmo tempo. E como a gente tem um tempo aqui, e quando eu estava aí rezando por ela, e o que eu senti no meu coração foi: eu realmente quero honrar a vida da minha mãe, vivendo uma vida que tenha sentido para mim, porque a gente está aqui, de repente a gente desaparece. E ter essa visão para mim foi realmente incrível. E 3 semanas depois eu estava nessa época saindo com alguém e essa pessoa me ligou e me disse: meu pai acaba de falecer de um infarto fulminante. E nesse momento, tudo aquilo que eu não podia chorar durante a morte da mamãe, que eu não pude chorar, realmente veio à tona, e eu fiquei realmente mal, e o mundo para mim veio abaixo. E foi como se de repente o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés, eu me senti totalmente fora do meu eixo. Então eu entendi que eu estava realmente vivendo com um certo atraso o que tinha acontecido com a minha mãe. E nesse momento eu senti que realmente eu precisava ajuda, porque para mim estava sendo muito difícil passar por aquela situação. Eu tive um ataque de ansiedade muito forte, eu precisei usar remédios como de forma regular na minha vida. Eu não tomo medicamentos, eu realmente gosto muito de tomar suplementação e também homeopatia, isso é como eu me cuido. Então eu estava contando para vocês que nesse momento eu precisei de ajuda, que eu realmente resolvi tomar remédios, que eu resolvi tomar um ansiolítico, na verdade, porque eu realmente não era capaz de seguir adiante. Eu mudei a minha alimentação, eu comecei a fazer yoga, eu voltei a fazer aquelas coisas que realmente me ajudavam a estar melhor. E quando esse momento passou, né, que foi um momento difícil para mim, que foi o meu momento realmente de perda, né, muito grande, a gente ainda tinha uma situação complicada, que era o cuidado do meu pai e da minha avó, né, e cada um viveu a perda de uma maneira diferente. Por exemplo, meu pai sempre falava muito que a minha mãe era uma pessoa maravilhosa, que ele realmente adorava a mamãe. Ele falava como ela, para ele, era perfeita, como ela fazia tudo da melhor maneira, como ela sabia entender ele tão bem, como de repente ele adorava a comida que ela fazia, como ele adorava como ela era. Bom, enfim, ela era perfeita para o papai. E
E o papai até hoje, ele continua vendo fotos da minha mãe, e essa é a forma como ele pôde atravessar por essa situação, que para ele foi difícil, mas ele vive até hoje e vive com essa lembrança positiva dela, que realmente é o que nutre a vida dele, e essa foi a forma que ele encontrou de chegar até aqui. E a minha avó, ela realmente teve muitas dificuldades na vida, e apesar de ter perdido os 2 filhos dela e nesse momento perder a mamãe, ela realmente se voltou completamente para nós, para os filhos, para as netas e para os bisnetos, porque ela cuidava dos nossos filhos, dos meus filhos e dos filhos da minha irmã, realmente com muito amor, enquanto a gente trabalhava, enquanto a gente fazia as nossas coisas, vivia as nossas vidas, e ela cozinhava para todos nós. E ela falava que ela gostava de estar na cozinha porque era aquilo que ela sabia fazer de melhor, e ela achava que tinha um grande valor poder cozinhar com amor para a sua família. Então ela passou fazendo isso. E eu me lembro muito bem quando eu de repente tinha que trabalhar, e trabalhava já com terapias, e ela falava para mim: não, vai tranquilo trabalhar, porque eu vou cuidar do seu filho enquanto isso. Então cada um de nós atravessou a perda de uma maneira muito particular. Então o que aconteceu? A forma como cada um vai enfrentar as situações da vida e as suas perdas é muito particular, né? Na verdade, não tem uma fórmula que seja a boa forma para você atravessar esses momentos difíceis. O que a gente vai ver é como nesses momentos difíceis também existem possibilidades, e na minha profissão, que é uma profissão de ajuda, e nesse mundo das terapias, eu tive a chance de atender pessoas durante 25 anos que realmente traziam situações muito difíceis. E quando você está nessa profissão, você tem que ver a dificuldade também, a possibilidade dessas pessoas de se transformarem, e é isso que a gente vê quando a gente trabalha no mundo da ajuda. A gente vê o problema e também a solução. E quando tudo isso realmente aconteceu e eu já me senti melhor, então eu decidi realmente entrar para esse caminho de vida que é o mundo das terapias, que é um mundo que eu realmente amo. Eu realmente gosto de ajudar as pessoas, eu sinto que isso é a minha vocação. E eu não sabia muito bem como começar, mas eu comecei esse caminho, as coisas realmente foram fáceis para mim, não foram difíceis, não posso me queixar. E ao longo de todo esse tempo, o que eu vi é como a gente tem uma enorme capacidade de se adaptar para as situações, e também como quando você aceita aquilo que você tem na sua vida, como você pode se transformar. E se você está passando por uma situação de luto ou por uma situação de transformação, você talvez atravesse essas diferentes fases do luto. Não é porque você vai ter uma perda que você vai conhecer isso, não. Quer dizer, quando você finaliza uma relação, quando você deixa um trabalho, quando você está transitando de um lugar para o outro na sua vida, você vai atravessar por essas fases também. E essas fases, nesses momentos que você está ainda tratando de digerir certas mudanças, tratando de digerir essa pessoa que partiu ou que já não está na sua vida, você tem que ter muita compaixão de si mesmo, tem que ver até onde você pode ir sozinho, e é importante pedir ajuda. Talvez é importante pedir ajuda de um profissional, ou talvez você pode tratar de observar o que pode funcionar para você. E a vida realmente é mágica, e quando a gente vê todas as situações de ruptura ou de perdas, ou a gente está passando por um luto, já seja porque alguma pessoa faleceu, ou que de repente essa pessoa saiu da sua vida por alguma razão, ou alguma coisa que você amava terminou e agora você tem que começar algo diferente, a gente tem um grande potencial realmente de se refazer, de recomeçar, de voltar a redirigir a nossa vida, para que esse tempo que a gente tem aqui realmente tenha sentido. E não existe uma fórmula mágica para isso, né? Porque cada pessoa vai
fazer aquilo que ela acha que pode funcionar. Então é muito importante a escuta, é muito importante você perceber quais são os seus limites, quais são aquelas coisas que podem estar apoiando você. E a vida é feita de fases, a vida é feita de momentos, é feita de experiências, e todas as experiências que você atravessa, de algum modo, tem alguma coisa muito positiva para te dar. E também dizem, né, para os que acreditam nisso, como eu, que quando você vem para esse planeta, você de algum modo já aceitou parte daquilo que você vai viver, e que muitas vezes a gente sente que a gente não tem condições de seguir adiante, se as coisas não são iguais como eram faz pouco tempo atrás, mas isso não é assim. A gente tem realmente aquilo que a gente pode realmente suportar nas nossas vidas, por mais difícil que essa situação tenha sido para você. E no final de tudo isso, o que fica é um aprendizado. Então eu me lembro como minha mãe falava que realmente eu podia fazer coisas incríveis, mas nesse momento da minha vida eu não acreditava muito em mim, eu era muito jovem, eu tinha muitas dúvidas sobre se ela realmente estava certa ou não, e ela foi para mim um grande pilar. Eu me apoiava muito na mamãe, era uma grande amiga, era uma pessoa que tinha uma habilidade muito grande de escutar o que você estava falando e realmente te oferecer algo bom em troca disso. E quando ela desapareceu, é como se de repente eu tivesse sentido que o meu mundo desaparecia também, e eu tive que descobrir a minha força, tive que descobrir o meu potencial, tive que descobrir quem era eu sem ela, porque ela realmente era uma pessoa que me ajudava muito. E isso foi possível, e eu tenho visto como isso é possível na vida das pessoas também. Então, a ideia disso é que as coisas às vezes não vão ser como eram, mas podem ser melhores, e muitas vezes situações muito difíceis a gente descobre realmente o nosso poder e o nosso potencial, e às vezes, se essas situações não tivessem acontecido, talvez a gente não tivesse se transformado naquela pessoa que você é hoje. Isso vai valer para qualquer situação futura que você atravessar. Assim que são momentos realmente de um grande desafio para nós. Talvez você não vá perder um ser querido, espero que isso não seja assim, mas eu realmente resolvi compartilhar essa etapa da minha vida, porque foi uma etapa muito dura, mas uma etapa de muito descobrimento. E às vezes algumas pessoas desaparecem da nossa vida para que a gente descubra quem realmente a gente é, e é perfeito que seja desse modo, mesmo que a gente não possa entender. Dizem que realmente existe uma perfeição que faz com que tudo no nosso planeta aconteça exatamente do jeito que tem que acontecer. E quando você não resiste isso, e quando você pode realmente entrar nesse fluxo, sendo amoroso, cuidadoso consigo mesmo, entendendo que tudo tem um tempo para você poder encaixar certas situações e para você poder entender melhor o que está te acontecendo, então tudo vai se colocar no seu lugar em algum momento. E isso é algo normal, e é isso que acontece comigo, também acontece com vocês, e podemos realmente fazer uma transformação. A transformação é algo natural na nossa vida, e a gente hoje vai fazer uma meditação para se sintonizar com isso, para poder sentir que você pode fazer essas mudanças que você quer. Se você ainda tem os seus seres queridos do seu lado, é importante que você possa comunicar aquilo que você sente por eles, e que você ainda tem essa chance. E muitas vezes a gente fica esperando para fazer coisas no futuro, quando der, quando eu me sentir inspirada, mas talvez o seu momento seja hoje. E não deixar as coisas para lá, não viver uma vida menor. Quando a minha mãe faleceu, o que eu senti também foi que eu precisava fazer alguma coisa com a minha vida que tivesse sentido para mim, e que essa ia ser a minha forma de honrar, né, a passagem da mamãe pela minha vida, e que ia ser uma forma de honrar tudo aquilo que ela deixou para mim, porque ela já não estava mais fisicamente, mas ela tinha me dado muito.
ela tinha me dado demais e eu podia fazer alguma coisa realmente boa com isso. E isso foi o que eu tentei fazer. Não sabia muito bem qual ia ser o resultado, mas eu estava realmente guiando a minha vida nesse momento totalmente pelo meu coração. E sempre que eu segui as minhas intuições e meu coração, os meus caminhos se abriram e as coisas saíram bem para mim. Então eu quero te convidar para realmente ter essa confiança em que, mesmo que você esteja num momento agora mesmo difícil, talvez um momento de perda, ou talvez um momento de transição, talvez não a perda de um ser querido, mas a perda de repente do seu trabalho, do seu dinheiro, das coisas como elas realmente eram, que você possa compreender que às vezes a gente não pode controlar tudo, mas tem muitas coisas que dependem de nós, talvez não a vida das pessoas, mas a sua vida sim, e ter essa consciência de que sua vida depende de você é incrível, porque então você pode escolher fazer escolhas inteligentes e se aproximar mais daquilo que realmente você deseja para você. E nós somos tantas coisas, né? E ao mesmo tempo não somos nada, porque aquilo que você pensa que você não é verdade acerca de você, você é muito mais, só que às vezes você não se dá a chance de viver esse muito mais que você realmente é, e você acaba vivendo uma vida menor, você acaba vivendo, se sentindo mais limitado do que de fato você é, e às vezes situações difíceis da nossa vida nos mostram a nossa grandeza, a nossa força, a nossa coragem, e não só nas situações difíceis, mas muitas vezes são essas situações que vão realmente te permitir criar um caminho e ver a importância de para onde você caminha. E às vezes são perguntas grandes, como realmente qual é o sentido de tudo isso, qual é o sentido da vida, qual é o sentido da minha existência. E essas perguntas vão ter que estar quase sempre presentes na sua vida, porque vão ser o que vão dar essa direção certa para você, o que vai dar essa direção certa para você. E quando você sente o que você quer fazer e quando você vê tudo que você recebeu, mesmo quando as pessoas já não estão na sua vida, quando elas já não estão fisicamente com você, você se dá conta de que elas te deixaram grandes presentes e que você também tem um potencial enorme que talvez você não tivesse descoberto dentro dessa relação, dentro desse trabalho, com a presença física, de repente, de alguém importante para você, e que quando tudo isso se transforma, quando essa pessoa desaparece, quando esse trabalho realmente acaba, quando essa relação já não é mais possível para você, é quando você desperta, né? Então a gente vai fazer uma meditação hoje para que a gente realmente possa despertar para tudo aquilo que a gente, para essas perguntas grandes e para essas respostas que sempre vão estar no ar. E como é que você poderia saber realmente se você está indo bem, se você está indo bem na vida, se você está fazendo aquilo que você realmente ama e deseja, e se você sente que você está sendo uma colaboração. Então você está se sentindo bem, você está contente, você está feliz. E essa é a sua bússola. Não tem outra maneira de você saber se você está realmente indo na direção correta. Mas quando você vai para sua cama feliz depois de um dia de vida, e quando você se levanta motivado porque tem alguma coisa aí fora te esperando, e você acha que você de algum modo está sendo relevante ou está ajudando de algum modo com o que você faz, com o seu trabalho, e você também sente que você tem uma relação harmônica, e talvez algumas pessoas desapareceram realmente da sua vida porque partiram para outro plano, mas deixaram coisas importantes para você e te deram tudo o que elas podiam. Você sabe que você pode construir uma vida com sentido, você sente realmente que você está no caminho certo. E a gente vai meditar agora para poder realmente se conectar com aquilo que você sente que é o seu caminho, que é o seu caminho de vida, para que quando realmente você tenha que se despedir de certas pessoas, de certas coisas, de certas relações, você entenda que a vida continua, que a vida segue adiante e que existe uma boa razão para você estar aqui e que isso é incrível.
Então eu vou pedir que você feche seus olhos, que você tome uma respiração profunda. Que você sinta como você inala, como você exala, como você leva a atenção para o seu coração, como você sente como nesse espaço brota uma grande luz e como se essa luz fosse uma grande cachoeira de luz que vai caindo sobre sua cabeça e vai banhando todo o seu corpo de luz. E essa luz agora vai descendo pelo seu corpo, até que ela sai pelos seus pés, atravessa o chão, atravessa a terra, e desce até as profundezas da Mãe Terra, se conectando com toda a força da Mãe Terra. E ao chegar nesse espaço de conexão com a força da Terra, sinta como desse lugar brota uma grande luz que atravessa a Terra e vem na sua direção, entrando pelos seus pés, subindo pelas suas pernas, coxas, tocando a base da sua coluna, e sinta como essa luz se expande numa luz imensa, e ela se eleva e chega na sua pelve, se expande em luz, e se eleva um pouco mais e chega no seu plexo solar, no seu estômago, se expande em luz, e ela continua se elevando, chega no espaço do coração e se expande em luz, chega na sua garganta e se expande em luz, chega agora até a sua testa e se expande em luz, chega no topo da sua cabeça e realmente se expande numa grande luz. E agora você se vê completamente iluminado, cheio de toda essa luz. E sinta agora como essa luz sai pela sua cabeça, forma uma bela esfera luminosa. Veja quando essa esfera, imagine que você entra dentro dessa esfera agora. E essa esfera vai começar a subir. E você sente como vai dentro dessa esfera e vai subindo agora e vai atravessando as paredes da sua casa, vai subindo pelas nuvens no céu, vai se elevando cada vez mais. Sinta como você sai do espaço do planeta e atravessa várias luzes, umas luzes brancas, escura branca, um grande túnel de luz dourado, uma luz gelatinosa arco-íris, um espaço de luz rosa. E agora no alto do céu, bem no alto do céu, você vê uma grande luz branca. E agora sinta como você está diante de toda essa luz branca e como você entra dentro dessa luz, saindo da sua esfera que te permitiu subir até esse lugar. E permitindo que agora toda essa luz branca, branca, branca se derrame sobre tudo aquilo que você é. E sentindo como essa luz, que é a luz da criação, que é a luz que criou tudo nesse universo, se derrama agora sobre você, sentindo como essa luz e esse amor banha cada pequeno espaço dentro de você, cada célula, cada órgão, e tudo em você se banha nessa luz. E agora eu vou pedir que você imagine também que diante de você surge uma grande esfera, que representa a esfera da sua vida, e que você vai colocar nessa esfera aquilo que você gostaria de ver para você, imaginando que isso já aconteceu, porque essa é a forma como funciona o universo. Você pensa e sente toda essa emoção, e o seu cérebro realmente não pode fazer uma distinção entre se isso é verdade ou não, ele aceita. Então eu quero que você coloque essa sensação e essa visão de que você já está sendo, experimentando, vivendo, fazendo o que você realmente quer. E sinta como você vai colocando todas essas imagens suas, sendo essa pessoa transformada. E sinta agora como você se sente feliz, em paz, contente com ter podido atravessar por diferentes situações de sua vida, talvez situações difíceis, complicadas, situações de luto ou de perda, mas que você desabrochou, você cresceu. E veja isso, imaginando que isso já é possível para você, que você já está nesse lugar onde você cresceu, tanto como você queria.
e sinta essa satisfação, sinta essa alegria. Veja o que você estaria fazendo aí, ou talvez você não saiba muito bem ainda o que você estaria fazendo, mas você sabe como você se visualiza feliz no futuro, se visualiza realizado, e que também desse modo você está honrando todas as pessoas que passaram pela sua vida, que te deixaram um pouquinho delas, às vezes de uma maneira positiva, às vezes de uma maneira não tão positiva ou inclusive negativa, mas que graças a essas experiências, a essas pessoas, situações, você cresceu para chegar realmente a se transformar naquilo que você sentia que você queria para você. E agora você vai imaginar que isso já é assim, que você se sente realmente como alguém que pôde transitar por essas diferentes fases da sua vida, recolhendo o melhor de tudo isso e vendo todo aquele potencial que você tem dentro de você, e você se sente feliz, se sente grato. E veja então como sua visão é uma visão clara, como você vê aquilo que você deseja para você, sem importar o que seja isso. Simplesmente sinta que isso para você já é uma verdade, já é uma realidade e que isso já aconteceu. E agora sinta como você deixa essa sua criação nessa luz, imaginando que essa luz é uma luz de consciência, uma luz da criação, e portanto você sobe para esse espaço luminoso para fazer sua criação e para deixar ela como um oferecimento para o universo. E sinta agora como ao mesmo tempo toda essa energia da sua criação já precipita na sua vida e viaja por esse tempo, espaço, levando essa mesma visão para o seu presente, para o seu futuro. Quando você cria uma visão desse tipo, não importa se você sabe ou não como você vai chegar aí, quando você mantém uma visão do que você quer uma e outra vez, e quando você se vê já fazendo o que você deseja, você está abrindo o seu campo para receber as respostas, as intuições, para ver suas habilidades, qualidades, para ver talvez inclusive que você precisa se preparar para chegar nesse lugar, mas que isso faz parte do seu caminho. Então agora você vai imaginar como você deixa essa criação aí nesse espaço luminoso, e a gente vai pedir para essa luz da criação, que é uma luz de amor puro, agora possa atravessar você, enchendo você de toda essa luz, de todo esse amor, fazendo com que você se sinta realmente feliz, pleno. E sinta agora como essa luz da criação começa a descender por todo esse planeta, e agora essa luz começa a banhar você, sua casa, seus seres queridos, sua família, amigos, conhecidos. Sinta como essa luz vai realmente atravessando diferentes lugares desse planeta e se espalha rapidamente pela sua cidade, por todas as cidades do seu país. Sinta como ela envolve o seu país e como ela se espalha por outros países e banha de luz cada lugar desse planeta, e como essa luz banha também de luz a natureza, cada ser humano, cada ser,
que habita esse planeta. E a gente vai pedir também que essa luz agora realmente banhe todos esses hospitais, médicos, enfermeiros, pessoal sanitário, pessoal que realmente faz parte da limpeza dos hospitais, que nesse dia é tão importante. Vamos imaginar como essa luz vai até os nossos dirigentes, aquelas pessoas que cuidam da ordem das nossas cidades, policiais. E você vai imaginar como essa luz entra com mais força ainda e vai até a todos esses lugares onde existem pessoas doentes precisando dessa luz, desse amor. E sinta como essa luz entra e dá a cada uma dessas pessoas o que elas precisam para estarem bem. Imagine como elas realmente se recuperam, como voltam para suas casas. E como aqueles que estão prontos para partir e que estão deixando também esse plano de algum modo, recebem toda essa luz, todo esse amor, e também seus familiares. E sinta como toda essa luz se espalha por todo o planeta e envolve o planeta em luz e amor. E se sinta grato por estar fazendo suas criações para você e também para o planeta. Porque isso é o que você vai ver acontecer. E agora você pode imaginar como você volta a tomar a esfera que te permitiu subir até esse lugar. Sinta como você leva a sua consciência para dentro dessa esfera. E como ela se fecha com você dentro. E agora você começa a fazer essa viagem de volta, sentindo que você sai dessa luz branca, que você atravessa uma luz de cor rosa, que você atravessa um espaço gelatinoso arco-íris, que você atravessa um grande túnel de luz dourada, luzes brancas, escura branca. Sinta como você vê novamente o planeta. E você vai atravessando o planeta, vai descendo pelas nuvens, se aproxima da sua casa, do seu edifício e atravessa as suas paredes, entrando no seu corpo pelo topo da sua cabeça, sentindo agora como essa energia que está dentro de você vai agora descer, sair pelos seus pés e vai atravessar de novo a Terra e vai chegar no centro do planeta e vai trazer agora essa energia mais alta e mais elevada do planeta e todo o amor do planeta Terra, toda a força da energia da Terra sobe agora na sua direção, atravessa a Terra, entra novamente pelos seus pés, pelas suas pernas e vai subindo por todo o seu corpo e vai banhando todo o seu corpo com essa energia da Terra até que você volta a sentir que chega no topo da sua cabeça. E quando você se sentir preparado, pouco a pouco você pode ir voltando a consciência para esse momento, tomando uma respiração profunda. E abrindo os seus olhos. Então, espero que tenha sido agradável para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa meditação. E fica aqui a minha reflexão de hoje. A gente falou sobre realmente todos esses momentos de transição, sobre esses momentos de perda, sobre esses momentos, às vezes, de luto, mas também sobre toda a transformação que vem junto com isso e sobre que é possível a gente realmente se superar, se transformar, avançar e que isso está aí realmente para a vida de todos nós, que isso vai fazer parte da nossa existência enquanto a nossa vida nesse plano durar
e que a gente sempre pode ter dois olhares de todas as situações e olhar para esse nosso momento, nos permitindo ter esse tempo que cada um precisa para assumir certas coisas e para entender que você não vai estar sempre nessa dificuldade, que as coisas vão passar, que vão melhorar, que você vai se transformar e que você vai ter uma grande oportunidade de ter uma vida fantástica e de ser uma pessoa incrível, e isso realmente é o que se espera de você, que você realmente seja feliz, que você aproveite sua vida para levar ela para um segundo, para um terceiro nível, para que você realmente possa ser mais do que aquilo que você pensou que você era, porque todos somos mais do que aquilo que nós somos, e também todos somos mais que as nossas circunstâncias. Então eu te convido a ter esse olhar amoroso e a pensar bonito sobre você, sobre a sua vida, porque você vai chegar lá e eu tenho certeza disso. Então eu quero oferecer gratidão a todos vocês que estão me acompanhando nessas lives. Eu realmente espero que estejam fazendo a diferença para vocês, que esteja sendo de ajuda. E se você está me seguindo nos meus canais, eu vou pedir para você que você se inscreva no meu canal de YouTube, de Instagram, de Facebook, que você recomende também esses programas para outras pessoas. E eu espero somar um pouquinho com aquilo que eu sei, com aquilo que eu digo para vocês. Espero que realmente vocês consigam fazer uma grande transformação. Gratidão a todos e um feliz fim de tarde.